Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Então, gente, hoje eu vou falar sobre um assunto muito falado, até por aqueles que não são crentes. Todo mundo já ouviu falar sobre a marca da besta. Mas mesmo sendo muito falado, as pessoas ainda têm muitas dúvidas. É claro que com o passar do tempo nós vamos tendo mais notícias, mais informações acontecendo pelo mundo afora. Então a informação da marca da besta ela volta novamente. As pessoas me perguntam se a marca da besta será obrigatória ou não. As pessoas me perguntam se a marca da besta ela já está no mundo ou ela ainda vai aparecer. Quando será o aparecimento da marca da besta? Então eu gravei esse vídeo aqui para falar minha ideia para vocês, para a gente estar meditando um pouco em cima de alguns textos. Então vamos lá, vamos abrir em Apocalipse 13, a partir do versículo 3, que diz assim: Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. A besta, dentro da besta é onde o anticristo vai aparecer. Tá? Então a besta ela é um sistema. Quando nós falamos da besta, nós estamos falando da pessoa, do sistema que vai ter nela o espírito do anticristo. Nada mais do que o diabo, tá, gente? Então é o diabo que vai dominar o anticristo. Ele que vai dar poder para o anticristo. Então, continua lá. O mundo fica maravilhado, primeiramente porque ela tinha uma ferida, a besta, esse sistema. Ele tinha algo que rompeu, que saiu de cena e depois volta novamente, revive. Então isso já começa a maravilhar o mundo já começa a ir a seguir esta besta. Versículo 4 do Apocalipse 13. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então aqui já começa o primeiro sinal de adoração do mundo, ou seja, daqueles que não adoram a Jesus Cristo, daqueles que estão distantes de Jesus Cristo, daqueles que estão em cima do muro, daqueles que não optaram por aceitar Jesus como Senhor e Salvador e que não seguem a Ele frequentemente, que não tiveram uma decisão crucial na sua vida. Aqueles que estão balançados ou aqueles que realmente já decidiram que não querem Jesus para suas vidas. Então aqui, essas pessoas se maravilham tanto com o dragão, que é Satanás. Então aqui nós temos o satanismo, né? A gente não pode dar outro nome, e se maravilham com aquele ao qual o dragão dá o seu poder, que é o anticristo. Então a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Então aqui traz uma menção muito direta a algo que trará que fará barulho, né? que trará informação negativa. Então aqui a gente tem uma menção da mídia que se encaixa muito bem aqui. Essa besta, ela recebe uma boca. Para ela é dado algo, um veículo de informação onde ela consegue falar arrogâncias e blasfêmias e ela vai ser ouvida por todos aqueles que a adoram. Então aqui lembra bastante o poder da mídia, a mídia podre. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, foi dada autoridade para agir durante 3 anos e meio, e se você tem dúvida se é nos 3 anos primeiros da tribulação ou nos segundos, é nos segundos 3 anos e meio. Tá? É ali que ela ganha essa autoridade. Versículo 6. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Então você vê aqui, essa boca que ela recebeu, que vai ser ouvida por todos aqueles que adoram a besta, ela vai blasfemar justamente como eu falei, contra Deus, amaldiçoando o seu nome e o seu tabernáculo. Ou seja, o tabernáculo aqui pode ser visto como o templo de Deus, né? O templo de Deus somos nós. Então, ela vai estar amaldiçoando tanto o nome de Deus quanto aqueles que carregam Deus dentro de si próprios. Versículo 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação.
E aqui continua, tá? Então, ela ganha esta autoridade. Ela quem? A besta. O sistema do anticristo ganha esta autoridade para guerrear contra os santos e também vencê-los. Eu tenho até um vídeo sobre só este tema, tá? Guerrear contra os santos e vencê-los. Tem aí no canal. E continua. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então, aqui mostra o quê? Existiu um tempo, não foi de uma hora para outra, né? Ela foi ganhando essa autoridade independente do seu povo, da sua língua, da sua tribo, da doutrina que você segue. Se você não seguir a Cristo Jesus, você vai ser senhorio desta besta. Tá? Não vai existir um meio termo. Você ou vai estar como senhorio da besta ou vai estar como senhorio de Jesus Cristo. Versículo 8. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então aqui nós temos a primeira menção do livro da vida do Cordeiro. Então todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, por que não tiveram? Porque não vieram seguindo a Jesus antes do aparecimento da besta. Então isso é para agora. Então a gente está exatamente neste tempo, onde você decide se você vai seguir a Cristo ou se vai ficar em cima do muro para quando a besta aparecer, a autoridade vier do dragão sobre ela, ou seja, de Satanás sobre o sistema da besta, sobre o anticristo, você vai ficar ali em cima do muro e você, óbvio, vai acabar adorando ela, porque você vai ser enganado. Não vai ter como fugir disso. Só não serão enganados aqueles que já conhecem a verdade, ou seja, os cristãos. Aqueles filhos de Deus e aqueles que estudam. Então, continua lá no Apocalipse 13, versículo 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Então, aqui já está falando realmente sobre a perseguição dos santos. No tempo da grande tribulação, ou seja, quando a besta estiver com a autoridade do dragão, os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Continuar. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, aqui mostra aqueles que... Aqui mostra o trigo e o joio, né? Aqui mostra aqueles que são santos e aqueles que estarão adorando a besta. Então, o mundo está sendo enganado de maneira preditiva, de maneira cautelosa, de maneira homeopática, devagarinho. Então, as pessoas estão se acostumando. E então, quando realmente o sistema da besta já estiver instalado e o anticristo aparecer dentre esse sistema da besta, com ele, né, agora a gente vai continuar lendo lá no versículo 11, virá o falso profeta. É aí que a marca da besta começa a aparecer. Então diz lá no versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Parece uma coisa, mas não é. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Então ele induz as pessoas a uma religião do satanismo, a religião de adorar o anticristo, porque o anticristo nada mais é do que a autoridade do dragão, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Então está aqui mais um sinal, agora feito pelo falso profeta. O falso profeta ele vai trazer com ele sinais e prodígios também vindo da autoridade do dragão, da autoridade de Satanás. Por causa dos sinais que ele foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Então, de novo, o engano dos habitantes da terra. Aqui é muito interessante notar como as pessoas enganadas provavelmente serão pessoas idólatras. Aqui o falso profeta ele vai estar enganando justamente aqueles que são idólatras, que gostam de ver sinais, né? Que gostam de ver maravilhas. E continua, ordenou-lhe que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Então aqui começa a adoração a se tornar algo, uma ordenação. Então aqui realmente os habitantes da terra são ordenados a fazerem uma imagem. Traz a conotação de que possa ser uma imagem feita por mãos humanas, então pode ser relacionada à inteligência artificial, pode ser um robô, pode ser um globinho da vida, pode ser algo relacionado à tecnologia. E essa imagem ela é um significado de honra à besta, que no caso aqui tinha sido ferida pela espada e reviveu. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Então aqui, se você ler esse versículo separadamente, também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui rapidamente você responderia, vai ser obrigado, a marca da besta vai ser obrigado a todos. A todos ou àqueles que estão adorando a besta e o falso profeta? Essa marca da besta ela vai ser obrigada para aqueles que estão adorando esta imagem feita por homens, para aqueles que estão adorando o anticristo, que recebe o poder do dragão, e o falso profeta. Para nós cristãos, nós estaremos sendo perseguidos, porque a gente já não quis adorar desde o princípio, ok? Então, desde os 3 anos primeiros da grande tribulação, que vem a falsa paz, nós já vamos estar atentos e entendendo. Deus já vai estar falando conosco, o Espírito Santo vai estar falando no nosso coração o que está de estranho ali nas lideranças do mundo. Uma religião mundial, um governo mundial, uma moeda. É igual a história do sapo. O sapo, quando você quer matá-lo, você coloca ele numa água morna, liga o fogo e vai esquentando devagarinho. Ele não consegue perceber que a água está esquentando e aí ele morre. Se você colocar ele diretamente em uma água pelando, ele pula. Ele sai correndo da água. Aí você não consegue matar o sapo. Então, na verdade, o que vai estar acontecendo? O povo de Deus já vai estar atento. Então, nós cristãos vamos saber que ali a gente não pode pisar, então a gente vai correr. Ao mesmo tempo aí, como eu já falei no vídeo anterior, nós temos a mulher que vai para o deserto, ok? Nós temos as 2 testemunhas e Deus vai estar guerreando contra isso tudo que nós estamos lendo aqui, pessoal. Então, assim, nós somos guerreiros de Cristo Jesus, nós estamos cheios de luz, nós estamos com o azeite caindo nas nossas cabeças nesse tempo aqui. Então, de maneira alguma, a gente vai recuar. A gente vai estar com a cabeça erguida e Deus enviando a gente para onde Ele quiser enviar. E se for para ser mártir, nós seremos mártires. Mas se for para ir para o deserto, nós iremos para o deserto. Amém? As pessoas vão querer algo que facilite elas para comprar e vender. As pessoas vão querer algo que elas possam se sentir adorando aquele a qual elas tanto gostam, o anticristo e o falso profeta. Então, assim, naturalmente, o mundo vai estar girando ao redor desse sistema, entende? Então, não vai ser uma surpresa para eles, vai ser algo que eles já vão estar acostumados, vai ser como um sapo na água morna. Eles vão estar lá acostumados, até que quando a água estiver pelando, para eles está tudo bem. Não é que eles não vão perceber, eles vão perceber e eles vão mesmo assim achar que aquilo é o melhor, entende? O mundo vai achar que aquele é a melhor opção, pois eles rejeitaram a opção que Deus deu durante toda a vida. Então a gente lê lá também em Apocalipse 14, 9 assim: um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Ou seja, aqui está exatamente dizendo aquele que adorar a besta e a imagem que foi feita por homens para a besta, ou seja, para o sistema do anticristo. E, além disso, receber a sua marca na testa ou na mão, aqui na testa ou na mão, ou é um ou é outro, tá? E aqui é interessante que, na minha opinião, é um sinal literal sim, porque senão não seria tão literal a testa e a mão. É claro que pode ter também uma menção de algo espiritual, de consciência, né? Em mão direita é a sua atitude, é o agir, o seu agir, né? Mas eu acredito que não seja só espiritual, que haja também um sinal literal aí na mão. Até por conta de você poder comprar ou vender. Também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Então aqui já está falando do furor de Deus que vai ser derramado lá nas taças, lá no final da grande tribulação. Essa taça cairá só sobre aqueles que têm a marca da besta. Apocalipse 14, versículo 11. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite.
Então aqui, gente, não existe volta. Depois que for marcado, acabou, já era, não tem o que fazer. Então talvez a pessoa fique pensando, não, mas depois que for marcado, se ele se arrepender, não tem mais o que fazer. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então aqui mais uma prova de que a igreja estará aqui neste tempo. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Permanecem fiéis neste tempo aqui, onde enquanto os outros estarão sendo marcados pela besta, nós estaremos fiéis a Jesus Cristo e de maneira alguma cogitando em adorar ao dragão, ao anticristo, à besta ou falso profeta. Lá em Apocalipse 20, no versículo 4, nós lemos assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então aqui nós já temos aqui por causa do testemunho. O testemunho no grego traz menção a mártires. Então aqui provavelmente as testemunhas, como eu já falei, serão mártires, as pessoas que Deus escolherá por conta de características pessoais de cada um e da vontade de Deus. Isso está só realmente no secreto com Deus, não tem como você saber se você vai ser uma testemunha de Cristo ou se você vai ser levado para o deserto. Aí continua, eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Então são aqueles que não receberam. Provavelmente muitos serão perseguidos e decapitados. Tá? Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui o mais importante é esse. Ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ressuscitaram antes da grande tribulação? Não. Ressuscitaram no final da grande tribulação, após a volta de Cristo Jesus. Então lá no Apocalipse 7:3 nós lemos assim: então um dos anciãos me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E nós podemos ver lá em 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 8, também assim. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então quando Jesus vem, no fim da grande tribulação, ele com o sopro da sua boca, ele destrói o anticristo. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Olha lá, os satanistas, olha aí. Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ok? Ele fará uso de toda forma de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, quem vai ser enganado? Aqueles que estão perecendo, aqueles que rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Rejeitaram o amor à verdade que Deus o tempo todo, durante toda a vida, tem tentado falar, demonstrar de diversas formas. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados. Todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então aqui está falando exatamente que quando o anticristo vier, ele trará com ele este engano e junto com ele virá a marca da besta. Então aqui eu estou respondendo a segunda pergunta, a marca da besta ela só vai aparecer quando o anticristo aparecer, o falso profeta. E por último nós lemos lá em Apocalipse 22, a partir do versículo 11, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nós não temos que olhar para como serão as situações agora apenas, mas nós temos que fixar os nossos olhos para como será o fim. E o fim está nas mãos de Cristo Jesus. E nós estamos com Ele. Vamos orar comigo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta mensagem. Pedimos que o Senhor esteja nos fortalecendo em fé, em graça, em autoridade no Teu santo nome, Jesus. Sê conosco, Senhor, nos ensina a cada detalhe da Tua palavra, nos fortalecendo. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.